Boa tarde. Eu sou o professor Rogério. Hoje nós estaremos aqui trabalhando a videoaula referente às comunidades virtuais, né? E como essas comunidades virtuais elas vão interferir na vida das pessoas, né? Principalmente ainda mais hoje que nós vivemos, né, em um mundo cada vez mais conectado. E dentro desses parâmetros, como reforçando o que nós vimos na aula passada, então nós temos que pensar da seguinte forma. Então nós vimos a questão do que é ser cidadão. Então, a cidadania, né? Então, a partir de um princípio, né, que a cidadania, todo mundo que nasce dentro de um mesmo território, todos têm os mesmos direitos e todos são iguais perante, né, essa sociedade. Então, nesse sentido, então, com o passar do tempo, o homem ele foi se transformando, né, então, dentro dessa construção de novas tecnologias, e essas novas tecnologias, ela vai fazendo com que o homem ele se torne cada vez mais conectado. Só que, né, dentro desse parâmetro, quando nós falamos em conectividade, então, dentro dessa conectividade, nós temos que levar em consideração alguns pontos principais, né? Então, quando nós falamos em pontos principais, então nós temos que pensar nas comunidades virtuais e seus impactos, né? Essas comunidades digitais e seus impactos dentro da sociedade humana, né? Então, as comunidades virtuais e seus impactos como nos relacionamentos dos ambientes digitais. Então, hoje nós vivemos muito dentro de uma rede digital e essa rede digital muitas vezes nos faz esquecermos, né, do que nós estamos vivendo fora dessas redes digitais. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração, que o homem, ele é sociável, né? Então, ele vive em sociedade. Então, partindo dessa visão, então, desde o nosso nascimento, somos parte de um conjunto social familiar, né? Então, é nossa primeira experiência de se viver em grupo. Então, o ser humano, ele, independentemente das suas origens, o homem, ele tem o seu advento, o seu nascimento dentro de uma pequena comunidade. Essa pequena comunidade que vai dar a base para que ele vive. E com o passar do tempo, então, esse desenvolvimento, ele vai propiciar. Então, ele vai fazer com que o indivíduo ele provocará o crescimento de elos, assim aumentando gradualmente nossas relações sociais. Então, o ser humano, quando ele vai crescendo, quando o indivíduo ele vai criando novos elos sociais, principalmente na escola, com os amigos, e principalmente esses grupos de convivência, eles têm muito a ver com as afinidades, com as suas escolhas, entre outros aspectos dentro da nossa sociedade. Então, dentro desse aspecto de sociedade humana, então, o fato que levou o ser humano a ser definido como um ser social, isto ele vai constituir nas relações de interesses que para ele manter a segurança. Então, além dessa questão, né, de viver em pequenos grupos, esses pequenos grupos eles vão interagindo, então o ser humano ele precisa viver em sociedade, porque essa sociedade ele leva a ele um sentimento de segurança, de pertencimento. Então esse pertencimento vai fazer com que o homem ele vai, né, construindo essas relações de afinidades e essas relações de afinidades ele vai, né, focar a partir dos aspectos de sobrevivência. Então, assim, o homem vai crescendo, vai criando comunidades cada vez mais complexas, e essas comunidades cada vez mais complexas, elas vão se tornando uma das maiores características de nós podemos dizer que nós somos humanos. Então, em ser humano, é viver em sociedade. Então, com o advento da internet a partir dos meados dos anos 90 do século passado, então a internet ele vai transformar o ser humano, principalmente as relações com os seus outros demais. Então, o ser humano, quando ele começa a viver quando ele começa a usar a internet, e a internet ela vai ser um dos aspectos mais importantes para as transformações das relações sociais, nós vamos começar a viver muito mais desse mundo digital. Então, esse mundo digital, ele vai começar de uma certa forma ou de outra, a mudar a vida das pessoas. Né? Então, a vida das pessoas vão começar a ser modificadas a partir dessas relações sociais. Então, partindo dessa visão, então, o mundo digital ele ofereceu uma quantidade enorme de recursos,
principalmente sobre a questão de conteúdo. Então, nós vivemos um mundo, né, que possibilita que nós tenhamos acesso né, a conteúdos e a elementos que muitas vezes nós não tínhamos se nós estivéssemos fora dessas comunidades digitais. Então, dessa questão dos livros, das músicas, de filmes, e nós vamos criando aquilo que nós chamamos de, né, de espaços, né, cibernéticos ou cyberespaços, aquilo que não é material, mas nós sabemos que esse espaço ele conecta as pessoas. Então, com essa nova dinâmica do consumo de conteúdos, né, então isso vai criando alguns elementos, né, então as pessoas vão se identificando e vão criar comunidades que sejam mais próximas entre eles. Então, essas comunidades, elas vão começar a se tornar mais próximas, né, aproximando esses indivíduos dos seus interesses comuns. Então, o ser humano em si, o ser humano, ele vai começar a viver nessas comunidades cada vez mais próximas e ele vai começar a se interessar pelos mesmos assuntos. E isso vai criar o que nós chamamos, né, nesse sentido de criar interesses desses mesmos assuntos, é o que nós vamos ver no próximo slide, que é a questão das comunidades, né, ou as cybercomunidades. Então, o surgimento dessas comunidades com interesses comuns, né, se darão com a popularização da internet e das redes sociais. Então, com as redes sociais, que antes as pessoas estavam muito espaçadas e era muito difícil as pessoas se encontrarem e conseguir discutir sobre temas que elas estão, né, familiarizadas ou temas de interesse comum, então essas comunidades vão surgir a partir do advento da internet. Então a internet vai possibilitar a chegada e a confecção dessas novas teias de interesses comuns. Então, o propósito dessas redes são o compartilhamento de informações sobre interesse comum, fato que era muito difícil antes das redes mundiais. Então, antes, quando nós tínhamos esses interesses comuns, então nós focávamos em comunidades próximas a nós, e nós não abríamos esse leque para poder, né, trocar informações, trocar interesses, discutir sobre esses temas, e esses temas ficavam nas nossas pequenas bolhas de convívio, e essas pequenas bolhas com a internet vai ficando cada vez maior. E quando essas bolhas de interesses vão ficando cada vez maior, essas bolhas de interesses vão criar cada vez mais aspectos mais sofisticados sobre aquele assunto. Então, ao mesmo tempo que a internet colaborou para a troca de informações de interesse comum, essas redes podem expor ao perigo todos que não se protegem das pessoas que têm intenções dúbias ou intenções duvidosas nessas comunidades. Então, muitas vezes as pessoas elas aproveitam desse espaço, dessas cybercomunidades para tirar vantagens indevidas sobre as pessoas, principalmente sobre a questão de dados. Né? Hoje nós vivemos uma sociedade que nós compartilhamos dados a todo momento. Então, ao compartilhar esses dados, nós nos colocamos a perigo à mercê dessas pessoas. Então, essas pessoas, muitas vezes, que parecem ser amigas, elas não serão tão amigas assim. Então, nós devemos tomar alguns cuidados dentro desses aspectos. Então, como se proteger nas redes sociais? Né? Então, uma das perguntas mais importantes que nós devemos levar em consideração hoje, né? Porque hoje nós estamos cada vez mais expostos. Então, os efeitos dessas exposições dentro dessas redes sociais vai causar, então, os usuários vão se submeter a riscos, né? E vai ceder informações preciosas, mesmo sem saber. Então, quando nós temos uma vida ativa nas redes sociais, muitas vezes a gente abre o nosso íntimo para assuntos e para temas que muitas vezes nós deveríamos guardar apenas para nós. Então, uma das coisas que nós também devemos levar em consideração é que nós nunca deveríamos, né, abrir, né, fornecer dados, né, dados para desconhecidos. Então, isso é algo óbvio, mas muitas vezes essas coisas não acontecem, né, porque muitas vezes as pessoas elas são vítimas de golpes, trabalhando o emocional dessa pessoa, e essa pessoa ela acaba cedendo esses dados, mas uma das questões também importantes é que nós devemos trabalhar com responsabilidades também como as suas consequências. Então, esses dados, ele é de competência nossa e nós devemos trabalhar para que esses dados fiquem em sigilo, né? Uma outra coisa também importante que acontece muito, principalmente nesse período de pandemia, onde está todo mundo recebendo mensagens a todo momento e informações cada vez mais desencontradas. Então,
Nesse sentido, os hackers, eles realizam armadilhas para que as pessoas forneçam esses dados. Né? Então, às vezes um link com uma promoção de um produto muito, né, muito vantajosa para o consumidor, então muitas vezes nós temos que tomar cuidado sobre isso. Então, sempre desconfiar dessas ações. Né? Então, algumas coisas que nós devemos levar em consideração também. Como forma de segurança, sempre estar trocando senhas e logins das nossas redes sociais e de nossas páginas pessoais. Né? Então, nós temos que tomar esses cuidados, sempre estar trabalhando a questão de segurança. Detalhe, né? Nunca salve dados pessoais em computadores públicos. Então, algumas coisas que eu percebo, principalmente como professor, né? Quando nós entramos em computadores comunitários, computadores da escola, muitas vezes nós deixamos esses dados, senhas, logins, dados pessoais, gravados nesse computador. E muitas vezes esse computador, ele pode ser usado por outras pessoas e elas podem ter acesso a esses dados que podem ser usados contra você. Então, quando nós trabalhamos essa questão dos dados, então é importante nós levarmos isso em consideração. Detalhe também, nunca acredite em informações muito positivas ou negativas. Então, nesse momento de pandemia, então umas coisas também que é importante, que muitas vezes nós recebemos muitas notícias e essas notícias podem nos enganar. Então, essas notícias podem trazer vantagens mirabolosas, pode ser notícias muito positivas ou muito negativas. É aquilo que nós chamamos de fake news. Então, esses fake news nós devemos, primeiro, sempre quando nós recebemos uma mensagem sobre essas teorias ou pontos positivos ou negativos, nós devemos recorrer a pesquisas e essas pesquisas devem ser trabalhadas de uma forma que nós vamos buscar a sua credibilidade. Então, essa credibilidade ela deve ser reforçada e essas credibilidades elas devem ser buscadas para que essas notícias não sejam espalhadas para muitos e essas notícias elas não afetem e não prejudiquem a comunidade que nós estamos vivendo. Né? Então, uma outra coisa também importante, essas pessoas que vivem postando fake news, elas se escondem por trás de um anonimato. Né? Então, as redes sociais, elas também têm um problema muito sério a ser debatido, é sobre a possibilidade de camuflar e fazer com que essas pessoas elas fiquem dentro de anonimatos que muitas vezes podem ser anonimatos que vai prejudicar essa credibilidade dessas informações. Então, nesse sentido, quando nós trabalhamos essa visão de redes sociais, nós devemos tomar muito cuidado sobre esse aspecto. Né? Então, esse aspecto, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, e dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, nós devemos tomar todos os cuidados possíveis. Então, eu agradeço a todos, agradeço pela compreensão, agradeço por poder estar passando essas informações aqui para vocês. Então, esse é o conteúdo dessa aula dessa semana, que eu vou postar o conteúdo, vou postar essa aula e vou postar também a apresentação no Google Class e também vou postar esse conteúdo também no WhatsApp, ou se alguém tiver alguma dúvida, precisar desse conteúdo para se aprofundar mais nesses conceitos, eu estou à disposição para sanar qualquer tipo de dúvidas. Então, nós estamos encerrando essa aula nesse momento, agora, e eu espero que todos tenham aproveitado muito bem esse conteúdo. Agradeço a todos pela confiança e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.